Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. A gente vai seguir aqui a nossa sequência de aulas da Química Analítica Quantitativa. E nessa aula a gente vai executar agora sim a titulação. Vamos padronizar a solução de hidróxido de sódio que nós preparamos. Nós preparamos aqui nesse laboratório para aulas de curso de bromatologia, de uma universidade, e também para o curso de Química Analítica, muito hidróxido de sódio, numa concentração de 0,01 mol por litro. Então, a gente preparou 10 litros dessa solução. Você pode calcular a massa aí do hidróxido de sódio que foi necessária, como seria feito esse procedimento. Bom, a solução está feita. Nós temos a solução pronta, disponibilizada aqui já num becker, certo? Como eu só estou trabalhando com um becker de reagente, ele está aqui e eu não o identifiquei. Mas, quando você está trabalhando com colegas, com várias pessoas no laboratório, com mais materiais, desculpa gente, a língua travou. Você pega aí uma canetinha de quadro, alguma coisa, e identifica o seu reagente. Para quê? Para você não se confundir na hora de usar os materiais. Então, fiz aqui uma anotação. A caneta está fraquinho, mas eu já consigo, se tiver uma outra vidreira no lado, diferenciar isso da água, por exemplo. Tá bom? Então, feito isso, coloquei hidróxido de sódio na bureta, peguei aqui os meus frasquinhos, eu fiz 3 materiais para fazer titulação 1, 2 e 3. Todas nelas têm aproximadamente 0,02 gramas de bifitalato de potássio. Fiz a dissolução com água, coloquei o indicador fenolftaleína e vou fazer a reação com hidróxido de sódio. Lembrando que a fenolftaleína, quando você faz a reação, e essa reação ela lida com excesso de hidróxido de sódio, o que acontece? Ela vai ficar numa coloração rosa. Então deixa eu pegar um outro becker aqui para lhe mostrar o que acontece se você errar a titulação. Se eu errar a titulação, só para você saber como é que é, peguei aqui um pouco da solução de hidróxido de sódio e vou colocar diretamente nela o indicador fenolftaleína. Então, olha o que vai acontecer se você tiver passado do ponto de titulação nesse caso. Você vai ficar com rosa numa cor muito intensa. A gente não quer isso, tá bom? Então a gente quer fazer uma titulação onde a gente começa a observar o tom rosa na titulação e fazer isso parar ali. Ah, mas você vai parar, vai agitar e vai sumir. Vai sumir, porque tem CO2 na atmosfera que reage com o hidróxido de sódio. Então a gente costuma abordar que o ponto de virada é quando você faz a titulação e você consegue observar a cor rosa por mais de 10, 15 segundos. Tá bom? Então, sem grandes dificuldades, já mostrei como conduzir as vidrarias. Eu vou agora virar a câmera para você poder observar como a gente trabalha com a titulação finalmente. Vamos lá. Então, só muito cuidado com a fiação. Então, tem aqui a bureta e tem aqui os Erlenmeyers, tá certo? Vamos tirar o material de trás que não é necessário. Deixa eu posicionar até de uma forma um pouquinho melhor. Vamos levar isso um pouquinho mais para longe, para ver se você enxerga um pouquinho melhor. Ó, tá mais bem posicionado. Vamos lá. Tem outros Erlenmeyers para fazer titulações seguintes. A gente sempre vai fazer 3 titulações para fazer uma média e observar de fato o valor. Então agora eu vou começar a titulação. Eu vou até passar essa bureta para o outro lado, que vai ficar mais fácil você observar. Então, como eu falei, regra para trabalhar com bureta de titulação: a mão forte, você pega o Erlenmeyer. Minha mão forte, minha mão dominante, mão direita. Então minha mão direita vai trabalhar o Erlenmeyer. Minha mão esquerda vai fazer a pegada na bureta. Química precisa de pegada bem feita na bureta, certo? A piada é péssima, mas eu vou continuar fazendo, gente. Desculpa, faz parte. Então tá aqui posicionado, já começo a agitação e agora sim eu vou abrir a bureta aos pouquinhos para começar a fazer o gotejamento, tá certo? Eu vou fazendo a adição. Pronto, a adição está acontecendo. Eu vou deixar um pouquinho parado, que é errado, mas só para você ver que conforme cai a gotinha, você pode observar a formação rápida de um tomzinho de rosa, ó. Lá no frasco, opa, se eu botar muito, cai muito rosa. E some, por quê? Porque a reação, do hidróxido de sódio com bifitalato deixa meio
básico quando tem excesso de hidróxido de sódio, mas quando não tem excesso de bifitalato, o meio está ácido, tá? Então esse meio ácido não fica rosa. Mas quando cai lá a gotinha do hidróxido de sódio, aonde a gotinha cai fica rosa, porque está ficando básico. Então você vai fazendo a titulação e você vai observando que cada vez mais esse rosa está ficando difícil de sumir conforme a sua titulação está avançando. Então, quanto mais para o finalzinho o rosa vai persistindo, você tem que ter mais atenção e você vai diminuir o fluxo da sua titulação. Por quê? Porque senão você vai passar do ponto, você tem um rosa bem clarinho, tá ligado? A ideia não é você ter aquele rosa forte, é um rosa bebezinho, tá bom? Então vamos lá, ó. O rosa está persistindo, dá uma paradinha, vejo que não sumiu. Vamos lá, voltar a pingar. E voltou. Pronto. Tá pingando. E o rosa tá quase ficando, ó. Então vamos com calma aqui no finalzinho. Tá quase ficando rosa. Para um pouquinho sua titulação, porque ao longo da titulação, gotículas podem parar na parede do frasco que você está usando, do Erlenmeyer. Então o que você faz para você aproveitar essas gotículas? Você pega o seu pissete e dá jatinhos de água aqui. Tem problema botar água? Nenhum. A água não é reagente na reação, só dilui. Mas é muito pouco e só salvaria aqui a situação, caso pudesse já ter reagente suficiente para virar a reação. Agora eu vou fazer com mais cuidado ainda, porque está quase virando. Então, ó, o rosa está com a intensidade aumentando, cada gotinha, durando mais. Eu não vou tirar a mão da bureta, porque ficar conversando está errado. A mão tem que ficar na bureta com atenção para eu precisar acionar o fechamento dela a qualquer instante. Ó. Quase indo. O rosa quase ficando. Ó, é isso que a gente quer. Um rosa assim, que dure 10 segundos. Vou botar mais uma gota e eu acho que foi. Então vou contar 10 segundos e ver se não desaparece o rosa, tá? Ó, tem 10 segundos com o rosa bebê, titulação perfeita. Acabou a titulação, o que você faz? Galera, sempre que a gente trabalha com química analítica, eu vou mostrar para vocês o melhor amigo da gente. Sabe qual é? Só um minuto que eu deixei de longe. Nosso melhor amigo na química analítica é o nosso caderno de anotação. Fiz a minha primeira titulação, que tinha uma massa que eu pesei de bifitalato de potássio, e eu vou anotar aqui o valor da titulação. Deu 11,32. 11,32 ml. Então eu já tenho aqui os dados para eu fazer a conta e determinar a quantidade de hidróxido de sódio, né, a molaridade de hidróxido de sódio real dessa titulação. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer isso mais 3 vezes e vou ter um valor médio. E vou fazer essas contas todas. Essas contas todas eu acho que eu vou desenvolver em outro vídeo, tá? E vou deixar para vocês poderem ter acesso a esse material, tá certo? Quando vocês baixarem o material no meu grupo de estudos. Os cálculos eu vou disponibilizar gratuitamente, de como eu fiz a titulação dessas 3 amostras aqui no laboratório. Eu vou te mostrar só uma para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Curiosidade, aquele rosa clarinho já sumiu. Por quê? Porque o CO2 do ar, como o meio está aberto, vai fazer esse rosa desaparecer. Lembra aquela solução de hidróxido de sódio que eu peguei lá no início? Vamos tentar botar só uma gotinha para ver se ele volta para o rosa. Uma gotinha, por favor, só uma gotinha. Ih, botei muito. Olha lá, rosa forte. Não quero isso quando a gente faz a titulação. Mas se você ficar soprando, ficar falando em cima disso, a intensidade desse rosa vai sair. Por quê? Conforme eu respiro, eu falo ou eu assopro,
eu estou jogando aqui nesse meio reacional bastante do dióxido de carbono. E eu acredito que você já percebeu que a intensidade desse rosa ela está diminuindo conforme eu faço isso. Então, eu sou uma fonte de dióxido de carbono que estou injetando diretamente aqui nesse meio. Então, a reação vai consumir o excesso de hidróxido de sódio e vai sumir. Então, por isso que 10 segundos depois, esse material, quando deixa ali após a titulação, ele volta para o incolor. Eu fiz errado? Não. O dióxido de carbono que estava na atmosfera reagiu com aquele pouquíssimo quantidade de hidróxido de sódio que está em excesso. Quanto menor for esse excesso de hidróxido de sódio, mais bem feita foi a sua titulação. Então a ideia é ficar um rosa bem clarinho mesmo, por 10 segundos, perfeito sua titulação. Ok? Então viu, né? A qualidade do trabalho da criança. Eu quero que você faça igual quando você for fazer suas provas, seus experimentos aí em química analítica. Beleza? E ó, aula de cálculos, uma aula teórica, tá? Não vai ter vidraria. A gente vai fazer uma aula com slide, como eu gosto de fazer, e já tem várias aqui no canal. Então, gostou do vídeo? Comenta, manda para o seu professor, para aquela galera que precisa estudar, para os seus colegas que já se formaram, estão se preparando para fazer prova de mestrado, doutorado. Todo mundo vai gostar bastante disso. É um material que não tem na internet, gente. Então, acho que vale muito a pena vocês ajudarem, porque é uma forma de incentivar as pessoas que têm muita dificuldade com essa parte de química a ter onde estudar. Muitas vezes você tem poucas opções de professores na faculdade. Imagina só, você fazer um curso que tem química analítica e o seu professor, por acaso, é latino-americano de fora do Brasil, fala espanhol, ou vem de um outro país, fala russo, e ele não fala muito bem português, ou fala com sotaque muito carregado, e tu não entende. Então você vai ter dificuldade no curso. Então o que eu estou fazendo aqui é uma oportunidade para pessoas que têm dificuldade, ou que não têm acesso a aulas, terem como se preparar para provas de concurso, para a prova da faculdade, para passar na matéria, ou até para revisar depois de ter saído muito tempo da faculdade. Beleza? Então, se você gostou, like no vídeo, se inscreve no canal, que eu vou fazer todo o conteúdo de Química Analítica Quantitativa, um curso básico aqui para você estudar. Beleza? E no meu grupo do Telegram, você vai ter acesso às listas se você comprar. Alguns materiais vão ser gratuitos, mas as listas com resolução de exercícios vai ser algo pago para ajudar a financiar o tempo extra de trabalho que eu estou fazendo aqui, gente. Pelo amor de Deus, químico não trabalha de graça não, nem professor, não é? Então, valeu pessoal, nos vemos em breve, até logo e bons estudos!